né, em alguns oligopólios, né, no cimento. Isso pode ocorrer? Pode. Né? Grandes empresas, né, com grande aporte de capital inicial, eventualmente entram no ramo de negócio. Okay? Então, a ideia da ameaça de novos entrantes é uma ameaça real. Então, obviamente, as organizações precisam estar olhando para o seu ambiente, observando esses movimentos competitivos. Ok? Muito bem. O poder de barganha dos fornecedores, como o próprio nome diz, significa que o fornecedor ele tem poder de negociação. Então, fornecedores com acesso a recursos-chave, limitados, né, ou que dominem seus ramos de atividade, podem exercer influência inadequada sobre a empresa. Inadequada significa que ele tem alto poder de barganha. Né? Então, é bom para o fornecedor e ruim para a empresa, não é isso? Há muitas empresas, elas buscam reduzir a sua dependência de uma única empresa para limitar o poder de barganha dos fornecedores. Nós vamos discutir isso. Né? Imagina a sua organização, por exemplo, e você só tenha um fornecedor. Né? Então, a sua dependência de fornecimento, por exemplo, de uma determinada matéria-prima ou de um insumo importante para o seu produto é fundamental. Não é isso? Se esse fornecedor, por exemplo, ele diz que o produto dele, né, agora não é mais R$10 a unidade, agora é 20, você depende, né, 100% desse fornecedor, né, a sua empresa realmente estará com um grande problema. Né? Ela vai ter um impacto muito grande na absorção desses custos, ou ela vai absorver isso, ou ela vai ter que, né, de certa forma, passar esses custos para o consumidor. Né? Nem sempre ela vai conseguir absorver o impacto de custos elevado. E também existe a possibilidade, né, se ela conseguir repassar isso para o consumidor, ela não sabe também se o consumidor vai conseguir, por exemplo, pagar o que ela quer. Não é isso? Então, é uma dificuldade substancial quando você tem a ideia de poder de barganha dos fornecedores elevado na sua organização. Vamos tratar desses elementos. Rivalidade entre as empresas existentes, como eu já disse para vocês, é a análise da sua indústria, ou seja, quem são os seus rivais no negócio. Então, você tem lá a indústria automobilística, né, as grandes empresas, e você está observando que a rivalidade está aumentando, porque mesmo o mercado, de certa forma, demandando, né, você tem uma grande quantidade de empresas no Brasil, não é isso? E o mercado está aberto. Então, significa que a rivalidade provavelmente vai aumentar. Então, em um ambiente competitivo e turbulento, as organizações devem perceber os movimentos competitivos de seus concorrentes. É a análise ambiental diária. Né? É você, diariamente, avaliar esses movimentos competitivos, avaliar o movimento dos seus rivais. Ok? Bom, temos o que nós chamamos de poder de barganha dos clientes. Qual é a ideia do poder de barganha dos clientes? Né? O cliente também tem poder de barganha? Sem sombra de dúvida. Não é isso? A ideia do poder de barganha dos clientes estabelece que os clientes podem influenciar a sua organização. Então, a ideia é que os clientes podem se tornar amplos e potentes como resultado de sua parcela de mercado. Né? Aqui eu já até coloco um exemplo típico, né? Fazendo até propaganda da empresa. Né? Mas o Walmart, por exemplo, é o maior cliente de mercadorias acondicionadas para o consumidor, né, principalmente nos Estados Unidos, frequentemente dita os termos para os consumidores dessas mercadorias, até para um gigante como a Procter & Gamble. Vamos falar um pouquinho sobre esse exemplo. Né? Observa, pessoal, eu dei esse exemplo porque é um exemplo bastante simples de entender. O Walmart, né, é um grande varejista, né, um hiper-supermercado, correto? Muito bem. Então, imagina que essa empresa, ela, por exemplo, ela compre da Procter & Gamble. A Procter & Gamble é uma empresa também norte-americana e ela produz uma série de produtos, né, na área de higiene pessoal, por exemplo. Né? Mas a Procter & Gamble, ela, por exemplo, produz fralda descartável. E o Walmart compra fralda descartável para vender para o consumidor, não é isso? Então, observa que o Walmart, não é isso? É o quê? É um grande cliente da Procter & Gamble. Imagina que o Walmart, por exemplo, venda, vamos lá, 250 milhões de fraldas por ano, um exemplo fictício. Você acha que, de repente, o Walmart ele não exerça grande poder de barganha sobre a Procter & Gamble? Né? Ou seja, se a Procter & Gamble deixar de vender 250 milhões de fraldas, ela provavelmente, né, vai ter problemas
financeiros. O seu faturamento provavelmente vai se reduzir substancialmente. O que a gente quer dizer nesse caso é que o Walmart ele tem grande poder de barganha, né, sobre a Procter & Gamble. Ou seja, o Walmart é um grande cliente da P&G, da Procter & Gamble. Significa que ele tem grande poder de barganha, não é isso? Então a Procter & Gamble ela vai dar muita importância ao Walmart. Outros exemplos nós podemos considerar para que você entenda a ideia desse poder de barganha, né? A gente pode observar isso, ou pôde observar isso, né, nessa questão do mercado de telefonia celular, né, com um advento aí da portabilidade, não é isso? Então você, por exemplo, né, que tem o seu número de celular como um ativo, né, para mim, por exemplo, o número de celular é importante, né? Eu sou professor e consultor, então isso é importante. É um elemento de identificação, é um elemento de contato, de network, não é isso? Então, você hoje, com o advento da portabilidade, obviamente, o poder de barganha do cliente foi aumentado. Por quê? Porque se você não estiver satisfeito com uma determinada operadora, né, você pode ir para outra operadora e manter o seu número. Ou seja, na realidade, você pode sair da operadora A e ir para a operadora B, mantendo o seu número de identificação, aquele número que todos os seus colegas, não é isso? Todos os seus contatos já sabem, por exemplo, há 3 ou 4 anos. Aí seria muito ruim, né? Você, 3, 4, 5 anos com o mesmo número de celular, de repente você troca o celular, né? E nós vivemos, né, nessa sociedade da informação e do conhecimento, a internet, a telefonia celular são importantes para o ser humano. Então, logicamente, dentro desse exemplo bastante simples, você percebe que o cliente aumentou o seu poder de barganha em relação a quem? Em relação a essas empresas de telefonia, ok? Então, são exemplos simples que você consegue entender melhor. Muito bom. E a ameaça de produtos substitutos, né? Eu até já dei um exemplo de entrantes, de certa forma, que poderiam até também ser substitutos, dependendo da circunstância, né? Você imagina a ideia das garrafas PET, não é isso que eu falei, e, por exemplo, aí, das latinhas de cerveja substituindo a indústria do vidro, correto? Então, na realidade, você observa que, eventualmente, novas tecnologias, novos produtos ou serviços, eles podem, de certa forma, substituir o seu produto, e, eventualmente, até descontinuar, né, o seu produto. Inclusive, até alguns modelos tecnológicos ou padrões tecnológicos podem substituir o seu produto. Você tem uma determinada tecnologia, não é isso? E de repente entra uma nova tecnologia e substitui. Há muito tempo atrás, vocês viram isso, né? Tinha o sistema Betamax e o sistema VHS, né, de fitas de vídeo, né? E houve uma guerra, né, entre esses padrões, né? Obviamente um padrão acabou substituindo o outro, né? Obviamente eles eram rivais, mas nesse ponto houve uma substituição em termos de padrão. Então o outro praticamente deixou de existir. Então, produtos substitutos são elementos da análise estrutural segundo Porter, ok? Muito bem, e aí, em consideração a tudo isso que a gente falou, vamos discutir agora cada um desses elementos, né? E vamos começar falando essencialmente sobre a ideia dos novos entrantes, não é isso? Esses novos rivais. Então, esses novos entrantes são aquelas empresas que, a priori, você não reconhece, mas que, eventualmente, entram na sua indústria. E o Michael Porter, ele estabelece um trabalho bastante interessante no seu livro, e ele indica para você, gestor, a ideia de como barrar a entrada desses novos entrantes. E esses elementos de análise também constantemente têm caído em concurso, né? Essa avaliação estratégica da indústria. Então, imagina que você é um administrador e você precisa barrar a entrada desses novos entrantes. A discussão do Porter é justamente sobre essa observação. Quais são as características específicas que poderiam barrar a entrada desses novos entrantes numa determinada indústria, ok? A primeira característica que o autor estabelece, né, a gente está tentando seguir mais ou menos a ideia da referência bibliográfica do Michael Porter, né,
seria o que ele chama de economias de escala. Então eu vou ler isso aqui e depois a gente vai discutir isso melhor. Então, primeiro ponto, economias de escala. As economias de escala aumentam à medida que a quantidade do produto fabricado aumenta e os custos de fabricação de cada unidade vão o quê? Diminuindo. Assim, o novo entrante enfrenta o desafio frente às economias de escala dos concorrentes existentes. O que o Porter quer dizer é o seguinte, né? Economia de escala. Se a sua organização ela goza de economias de escala, isso significa que a sua empresa ela pode se opor, ou seja, criar uma barreira a um novo entrante. Né? Ou seja, esse novo entrante, ele entrando na sua indústria, ele vai ter que ter economia de escala igual ou superior à sua no mínimo. Né? Porque se ele provavelmente tiver economia de escala menor do que a sua, provavelmente você vai ter vantagem sobre ele. Mas eu vou explicar um pouquinho essa ideia da economia de escala, ok? Então eu vou pedir a atenção dos senhores e vamos ao quadro branco para que você entenda melhor essa questão de economias de escala, ok? Pois bem, então, de uma maneira bastante simples, eu vou tentar explicar a ideia de economia de escala. Muito bem. Em termos de custo, eu vou fazer aqui um pequeno gráfico para que você entenda a ideia de escala, principalmente em relação à ideia do rateio aos custos fixos de uma empresa. Então você vai observar o seguinte, eu vou fazer aqui, né, um pequeno gráfico, ok? E esse pequeno gráfico, ele vai traduzir a seguinte informação. Eventualmente aqui, né, eu tenho valores e aqui eu tenho quantidade, ok? Bom, dentro de um sistema de custeio básico das organizações, de qualquer empresa, eu tenho o que a gente chama de, vou chamar aqui de custo fixo, tá? O custo fixo, CF, então CF é igual a custo fixo da empresa. Esses custos fixos são aqueles custos que, independente da quantidade produzida aqui, eles se mantêm constantes. Então, eu vou dar um exemplo, que você abre uma empresa qualquer e aluga um galpão. Né? E você aluga esse galpão, por exemplo, por R$10.000 por mês. Muito bem. Significa dizer que, independente de você produzir alguma coisa ou não, os seus custos mensais vão ser de R$10.000, ok?